Olá pessoal, então, nós estamos agora para poder finalizar essa nossa disciplina de informática básica e deixando já um spoiler, vamos assim falar, ou uma deixa para a nossa próxima disciplina, que é informática aplicada à pedagogia. Então aqui nós vamos dar um start, a gente vai finalizar essa parte que a gente já viu e vai dar um start para aquilo que nos espera, que aí é algo mais assim, de qual que é o uso dessa tecnologia aplicado dentro da sala de aula. Até então a gente está falando de computadores, a gente falou lá no primeiro módulo sobre a inserção da tecnologia na sociedade, não computadores, a inserção da tecnologia, e a gente veio passeando nas novas relações de trabalho para a gente entender do que se tratava. Depois nós falamos um pouquinho sobre os softwares mesmo, o que é um sistema operacional, o que é a base da informática básica, vamos assim falar, é onde os programas rodam. E depois nós conhecemos duas ferramentas extremamente importantes e hoje extremamente úteis dentro de qualquer segmento aí de trabalho, que é o Word e depois o PowerPoint principalmente. O Word ele cabe para todas as funções, já o PowerPoint ele já é um pouco mais limitado, mas não que as pessoas não devam saber. Mas professores, pessoas que lidam com o público e precisam de certa forma prender atenção com alguma palestra, com alguma reunião, mostrar alguma coisa, essas pessoas a gente utiliza então desses softwares e principalmente desse software que é o PowerPoint. Bom, hoje eu vou falar bastante, principalmente na segunda parte, sobre várias ferramentas, dando dicas para vocês de como a gente pode trabalhar, e aí vocês vão perceber o mar infinito que nós temos de softwares, de programas que nos auxiliam aí no nosso dia a dia. Então agora mais no início a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma contextualização que já vai deixar uma deixa para a nossa próxima disciplina no semestre que vem, que é informática aplicada à educação. Bom, então vamos lá. Então agora como objetivos, o que nós tivemos então? O primeiro deles, conhecer os fundamentos da tecnologia, da informação e comunicação e transformação nos paradigmas da educação. Então isso aí é bom que a gente já conheça os fundamentos da tecnologia, da informação e comunicação e as transformações, que aí nós vamos ver lá no outro semestre, mas é bom a gente já começar a falar por aqui desses novos paradigmas, pessoal, onde as construções educacionais, as construções nas relações, elas vêm mudando muito graças a essa questão aí de computadores e inserção de várias outras tecnologias. E um ponto interessante que eu devo citar um pouco mais para frente, que é a questão das gerações. Então, quando nós vamos falar sobre paradigmas de educação, tecnologias da informação e comunicação aplicadas dentro de uma pedagogia nova, nós temos que entender primeiro a raiz disso tudo. A informática que nós conhecemos, ela começa a partir da década de 50. E isso estou falando da informática de um modo geral. Não essa informática para nós, acessível a nós, vamos assim falar. E o que acontece? Lá no início, nós tínhamos uma geração pós-guerra, uma geração que ela tinha toda uma esperança para poder se conquistar e numa terra arrasada, pós-guerra. Então, se a gente pega o perfil dos nossos pais, avós, nós percebemos que é o quê? É uma geração de uma pessoa forte, aguerrida, determinada, mas sem muito traquejo com essas tecnologias. Porque eles não tinham isso, eles tinham um mundo a conquistar. E aí nós passamos para a geração dos nossos pais, geração 70, vamos assim falar. E aí, o que acontece? Essa geração, ela já é inundada por um mundo novo que vai surgindo. Conquistas da Lua, toda a revolução tecnológica, junto com uma revolução sexual, uma revolução de conceitos e tudo mais. Então vem essa geração, que é a geração dos nossos pais, que é uma geração que trabalhou ou que aprendeu, que cresceu aprendendo o trabalho para quê? Como meio de conquistar algo.
Eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender uma profissão para eu ser alguém na vida. E junto com isso é uma geração que vem de encontro à questão da tecnologia, porque a tecnologia vai chegando aos poucos, e aí ela acaba que ela pega alguns e outros não. E isso eu estou falando de uma maneira geral. Lógico que se a gente traduz isso para o interior, para a nossa região onde nós moramos, isso ainda vem com mais retardo ainda, né? Essa inserção de tecnologia nas nossas vidas. Se você perguntar para o seu pai, por exemplo, que tem hoje 50 anos, ele vai falar que ele conheceu uma televisão aqui, né, no interior aqui, quando ele tinha os seus 20 anos, que ele pôde comprar uma televisão ou ver uma televisão assim, próxima a ele. Antes era algo muito raro, né? Se você tinha um radinho dentro de casa e olha lá. Então é isso. Aqui para nós, principalmente, é uma geração que demorou a ter o contato com a tecnologia. Uma geração que sabia fazer, que teve que aprender na escola e depois um ofício, seja de vender, seja de ensinar, seja de trabalhar dentro do escritório, seja de trabalhar num banco, seja de trabalhar dentro de uma empresa, seja de trabalhar dentro de uma organização, seja ela em qualquer função. Só que aí a tecnologia ela foi rodeando essas pessoas e chegando aos pouquinhos. Lógico que alguns que tinham mais facilidade abraçavam mais essa causa, outros não. E a gente pode olhar pela geração dos nossos pais, aí muitos têm aversão à tecnologia. E aí nós chegamos então na geração nossa, que é uma geração que já cresceu, geração anos 90, eu estou falando de uma maneira geral, muitos aí podem ser a geração 2000, mas é quase a mesma coisa. Eu nasci na década de 80, mas a minha geração anos 90, né? Que é a geração que eu estava estudando, ensino médio, enfim, conhecendo, saindo ali da infância e entrando na adolescência nos anos 90, meados dos anos 90. E aí, a minha geração já foi uma geração, nossa geração de uma maneira geral nessa nossa turma, que já cresceu tendo a tecnologia a nosso favor. Então, né, nós temos muita facilidade para mexer com computadores, celulares, televisões e tudo mais. Mas, ainda assim, alguns têm uma certa restrição. Né? Eu não posso tomar por base, porque eu graduei em informática, então eu tive um conhecimento muito além. Mas a maioria das pessoas, né, não tem muita dificuldade em pegar um celular hoje, com 30 anos, uma média nossa, né, de 30 anos, 30 e poucos anos, não tem 20 e poucos a 30 e poucos anos, não tem muita dificuldade em pegar um celular e fuçar nele de canto a canto, pegar um notebook e sair mexendo, ou configurar algum outro equipamento, alguma coisa assim nesse sentido, e até mesmo no nosso serviço, né, para quem trabalha. Mas aí se você pega então a geração dos nossos filhos, e por que eu falo a geração dos nossos filhos? Porque se vocês estão formando para professores, né, para pedagogos, professores, para quem que vocês vão dar aula? Muito provavelmente para a geração que tem a mesma idade dos nossos filhos, correto? E aí é que está o X da questão. Aí é que está conhecer os fundamentos das tecnologias da informação e comunicação e as transformações nos paradigmas. Essa geração dos nossos filhos é uma geração que ela já nasce dentro de uma bolha tecnológica. Né? Para quem já teve experiência de ver, uma criança com 2, 3 anos, ele pega um telefone, ele pega um equipamento eletrônico e ele consegue mexer. Né? Ele consegue fazer. Ontem eu fui surpreendido, meu filho de 5 anos do meu lado ali, fuçando no celular ali, e eu vi que ele apertou a teclazinha ali do Google, e aquele microfonezinho do Google, eu não sei nem se vocês já fizeram isso, já experimentaram isso. E ele apertou lá e ele colocou jogo motocross radical, ou moto radical. Quando vê, ele falou, ele não precisou nem digitar, porque ele não sabe escrever ainda, né? Ele está na escola, mas ele não sabe escrever, ele está no processo ainda de conhecimento. E ele falou, jogo moto radical. Quando veio, apareceu para ele a paginazinha, o primeiro link, ele clicou, já foi lá para o Play Store para baixar esse jogo. Então olha só, uma criança de 5 anos, né, e mexe num celular assim, com extrema habilidade. Então é isso, é essa geração que a gente vai vir de encontro como professor. E é para isso que a gente precisa estar preparado. Né? A geração que os nossos pais e nós estudamos, aquela escola, aquele paradigma nosso de escola, ele hoje já caiu por terra. E aí é que está a inserção da tecnologia, da gente entender como é que a gente utiliza isso a nosso favor e por aí afora. Eu não posso ficar falando muito aqui, pessoal, porque isso aí a gente vai estudar muito no semestre que vem. Então vamos prosseguir aqui.
Outra coisa, né? Interpretar os efeitos sociais do uso das tecnologias da informação e comunicação na prática pedagógica para potencializar o ensino, né? A gente já falou muito sobre isso. Utilizar as ferramentas tecnológicas para contribuir com a qualidade do ensino, extremamente importante. E aí vamos falar então um pouquinho de tecnologia da educação. Abordar o uso das tecnologias na educação implica no conhecimento da conceituação de tecnologia e informática no âmbito educacional. Então, tecnologia, pessoal, quando inventaram o giz e o lápis e o papel, isso já era inserção de tecnologia. A informática é algo diferente de tecnologia e a gente precisa tratar isso em esferas diferentes. A expressão tecnologia na educação é mais abrangente, incluindo a informática na educação, mas não se restringindo a ela. E inclui também o uso da televisão, do vídeo, do rádio e do cinema na promoção da educação. Então, quando a gente fala tecnologia na educação, é muito mais além do que informática na educação, né? Qualquer outro recurso que você utiliza, sendo meio eletrônico, é uma tecnologia da informação na educação, certo? E ela privilegia tradicionalmente o uso de computadores na sala de aula e, mais recentemente, o uso de computadores em rede para conectar a sala de aula à internet. Nós podemos perceber isso nesse período de pandemia que nós enfrentamos, né? Estamos iniciando o mês de junho de 2020, e aí nós vemos isso muito claro nas nossas relações do dia a dia, onde nós não temos mais aulas presenciais no momento e tudo é feito à base dessas tecnologias, né? Então, novas tecnologias da informação e comunicação permitem a se desenvolver um conjunto de atividades com interesse didático e pedagógico, como o intercâmbio de informações científicas e culturais de diversas naturezas, coisas que antes para nós eram extremamente difíceis, hoje é extremamente fácil esse intercâmbio de informação científica e cultural de diversas naturezas, né? Se você quer saber como é que é a educação, como é que é uma vida, uma dúvida científica em relação ao pessoal que estuda lá no Amazonas, né? Você entra na internet e você descobre. Você quer saber lá do sul, você descobre. De outro país, você descobre. Então, esse intercâmbio de informações é muito mais rápido. O desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrado nas atividades de ensino e aprendizagem. Isso também, pessoal, é bom a gente citar, porque hoje nós vivemos uma cultura, ela está muito emergente, aliás, né? E muito próximo da gente, que é a cultura maker. E numa outra oportunidade nós vamos falar sobre essa cultura, que é a cultura do fazer, né? Mudando um pouco esse paradigma educacional onde as pessoas, os alunos, sentavam e simplesmente ouviam aquilo de um professor, né? E aí nós detínhamos o conhecimento, falávamos, passávamos, alimentávamos aquela pessoa e depois essa pessoa seguia a vida com aquilo que a gente passou. Hoje não, essa cultura do maker é a cultura de aprender fazendo. Maker, tradução do inglês, né, é fazer. Então é a cultura do aprender fazendo. Então, esse ambiente centrado em atividades, né, não só no ensino, no você aprender, mas fazer, dentro do conceito do ensino-aprendizagem, é muito importante e muito utilizado, e é por isso que nós falamos tanto de ferramentas, e vamos falar mais para o fim da aula, de tantas outras ferramentas que a gente tem hoje, para quê? Para trabalhar nessa cultura maker. O valor da interação social e no desenvolvimento de atitudes de colaboração. E a autonomia nos estudantes. Né? Vocês devem estar passando por esse processo de autonomia nesse período de pandemia, onde nós temos que estudar sozinho, fazer o nosso tempo, não tem o professor ali cobrando fisicamente, presencialmente vocês, né? Então você senta, você fala, e eu acho que no início várias pessoas sentiram essa dificuldade por causa disso, né? Porque estavam acostumados, eu tenho aula, então beleza, então 7 horas eu tenho que estar na faculdade, chega, toma um banho, chegou do serviço, tal, toma um banho, vai para a faculdade, senta, oi, tal, boa noite, pá, boa noite, professor. E aí o professor vai explicar, vai conduzir a aula, tal. E aí, de repente, do dia para a noite, sem muitas explicações, né, tudo começa a vir dentro de uma plataforma digital. E aí a pessoa tem que aprender, tem que sentar da casa dele, todo aquele processo psicológico abalando. Então, assim, nós entendemos essas dificuldades no início. Mas não foi fácil, pessoal, não foi fácil tentar trazer isso
para nós, né? Para nosso favor. Bom, a introdução do computador na educação, ela tem motivado uma reflexão sobre a concepção e sobre o papel de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno ele está tendo que repensar o papel dele como educando, como educando, né? Não, como educado. Perdão. Que não é simplesmente ele chegar e receber aquilo mastigado, triturado para ele, e ele comer aquela papinha e achar que aquilo vai sustentar ele. Não vai. Hoje o mercado de trabalho é extremamente voraz. E também o professor do outro lado, né, da ponta, da outra parte da sala, também tem que repensar as condutas dele. Então, por isso que nós falamos da tecnologia, nós trabalhamos isso nessa disciplina justamente por causa disso, porque também muda a concepção do professor nesse ambiente novo, né, com a introdução do computador. Então não é simplesmente eu chegar aqui e falar para você, use o computador, não, eu preciso fazer você utilizar o computador como meio de você aprimorar mais o seu conhecimento e utilizar ele como meio ali da sua função. E a escola ela tem que preparar cidadãos suficientemente familiarizados com o desenvolvimento tecnológico, de forma que esses possam participar do processo de geração e incorporação da tecnologia. Então, hoje, né, já de um tempo, nós temos que falar sobre a inclusão digital. As pessoas têm que estar inseridas nesse contexto. Seja ela mais pobre até a mais rica, lógico que há uma disparidade entre as classes, mas não pode deixar a pessoa que hoje, mesmo sendo pobre, ele tem que ter um acesso a essa tecnologia. Porque esse é o diferencial do mundo. Então, se essa criança pobre, se essa pessoa da classe mais inferior não tem esse acesso, ele vai ficar a léguas de distância daquele que já nasce com um iPhone 10 na mão, tendo uma qualidade, como é que fala? Um poder aquisitivo para isso. E a informática ela está no centro de toda essa tecnologia, já falamos. E as novas tendências de utilização das tecnologias na educação apontam para que não sejam ferramentas de reforço do ensino ou do ensinar, mas aliadas na promoção de condições de aprendizagem. Tem um vídeo, pessoal, que a gente vai ver no semestre que vem, mas é uma historinha até bacaninha, onde a professora estava lá ensinando a tabuada, né, para a turminha ali do terceiro ano, vamos falar, ou segundo, quarto ano, né? Hoje é o quarto ano. Na minha época, terceira série. Hoje, quarto ano. E aí, a professora estava ensinando. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E aí o diretor da escola chega e fala, olha, que bacana, o governo agora mandou para a gente computadores e tal, para poder a gente incluir, né, dentro da nossa escola. E aí, agora a gente vai ter aulas nos computadores e tal, naquela alegria, as crianças todas eufóricas. Aí quando vê, passa assim, dias depois, uma sala cheia de computadores, cada criança com um computador, mas aprendendo a tabuada. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Ora, pessoal, a gente não pode, a tendência não é você reensinar ou você reforçar aquele ensino, mas usando um computador. Não é nesse sentido que a coisa funciona. É você utilizar essa ferramenta para quê? Para que a criança busque meios, que hoje ela tem através dos computadores, das tecnologias, para ela mesma melhorar o seu conhecimento, né? Então, desculpa que o telefone tocou, desculpa. Então é isso. Então é você saber que essa tecnologia, ela não vem para poder simplesmente te reforçar a ensinar aquilo que você fazia no papel. Então não é simplesmente eu pegar e explicar algo, só que ao invés de eu escrever isso na lousa, né, com um pincel atômico, eu mostrar um PowerPoint que tem a minha letra bonitinha, né, e olha, a minha letra na lousa ela é ruim, mas mostrar aquilo que eu iria fazer na lousa, mostrar numa tela de PowerPoint. Não é esse o intuito, entendeu? Então vamos lá. Isso significa que o professor tem que abandonar o papel de repassador de informação e se transformar no criador de ambiente de aprendizagem. Foi justamente isso que eu acabei de falar. No facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do estudante. E o contato orientado da criança com o computador
pode e deve ser utilizado como excelente ferramenta de aprendizagem e ajudar no desenvolvimento intelectual, contribuindo para o aceleramento do desenvolvimento cognitivo e intelectual, em especial no que diz respeito ao raciocínio lógico e formal. É isso que vem a cultura maker fazer, né? Você ensina a ferramenta e dentro de um contexto educacional você faz a criança ali raciocinar, desenvolver o raciocínio lógico, formal, cognitivo, intelectual. Para quê? Para ela pensar como é que eu faço para resolver esse problema, né? Eu posso tentar por aqui ou eu posso ir por aqui. Ao invés do professor chegar e falar, você vai passar aqui e virar à direita. Não, você vira e fala para ele, olha, você vai lá no centro. Ah, mas como é que eu vou no centro? Bom, você tem as ferramentas, você tem o GPS, você tem o computador, você tem meios ali de descobrir como é que você vai fazer. Então a pessoa vai lá, ó, se eu for por aqui acontece isso, se eu for por ali acontece aquilo. Diferentemente se eu virar para ele e falar, olha, você ir do centro, você vai sair daqui, descer, virar, para lá. Perceberam a diferença? Então, o autor Valente, ele defende que deve ser atribuída particular ênfase na possibilidade de um contato aberto, não restritivo e multidimensional com o computador. Então, o contato aberto é aquele contato que realmente a pessoa, a criança, ela vai explorar essa máquina da melhor forma que ela conseguir. Não restritivo é porque quando a gente estudava, e aí eu posso falar por mim, lá no Polivalente, no meu ensino médio, lá nos inícios dos anos 2000, nos primeiros computadores que chegaram nas escolas públicas, né, o que a gente podia fazer? Eu podia acessar alguma outra página de jornal ou uma outra ferramenta do computador, Word, o Excel ou o Paint, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, era muito restrito, né? E hoje não adianta eu colocar uma máquina na frente dessa criança e falar para ele, você só pode pesquisar o Google. Por quê? Porque senão você vai ficar pesquisando no Facebook, você vai entrar no Instagram, você vai fazer isso, aquilo, você vai dispersar. Não! Isso tem que ser um contato aberto e não restritivo, para você dar as possibilidades. E aí a pessoa vai pesquisar no Google, aonde que ela quiser, no YouTube, buscar ferramentas e multidimensional, porque você tem várias dimensões que se agregam. Né? É a matemática, é o raciocínio lógico, é você resolver o problema da física utilizando um programa de computador e por aí afora. Ou seja, várias dimensões trabalhando junto. E essa visão da função do computador na educação, ela propõe-se a enfrentar a tendência para associar o computador à memorização da máquina de ensinar e apresentá-lo como um desencadeador de condições para o exercício de competências de procura e seleção de informação, resolução de problemas e de aprendizagem autônoma e colaborativa. Isso que eu acabei de falar. E aí, então, a gente vai observar, pessoal, que como a aprendizagem com a tecnologia envolve algumas preocupações que a gente tem que ter. A primeira delas é aprender a partir da tecnologia, apresentando o conhecimento ao estudante como se ele fosse apresentado pelo professor. Então você apresenta o conhecimento e, a partir disso, através das ferramentas que você disponibiliza, essa criança, esse educado, ele vai passar a buscar mais esse conhecimento. Aprender por intermédios da tecnologia, o estudante aprende ensinando o computador. Como, por exemplo, podemos mencionar o trabalho com a linguagem Logo, que é uma linguagem de programação voltada para o sistema educacional. Eu quero ver se eu acho um videozinho. Se eu não achar, eu tento fazer um vídeo e para colocar ainda nesse módulo, para vocês conhecerem essa ferramenta Logo, essa linguagem de programação Logo. Tá ok? E aprender com a tecnologia o que funciona como ferramenta cognitiva, apoiando o estudante no processo de reflexão e construção do seu conhecimento. Bom, a utilização então do computador como ferramenta de aprendizagem. Esta abordagem pedagógica ela defende que a retenção do conhecimento se dá como consequência da frequência com que ele é transmitido. Ou seja, quanto mais você transmite, quanto mais a pessoa tem esse contato, mais ele retém esse conhecimento. E a vida funciona assim, né? Quanto mais nós temos contato com alguma coisa, mais nós retemos aquele conhecimento. E essas propostas de utilização do computador na educação baseiam-se no conceito de instrução programada e no behaviorismo de Skinner, onde o professor é o detentor do conhecimento e o estudante é um ser passivo que recebe essa informação e depois prolonga ela. E do ponto de vista do software, os programas tutoriais
de exercício e prática, os jogos educativos e os simuladores apresentam frequentemente a proposta pedagógica que se propõe a ensinar. Bom, pessoal, eu vou parar, eu vou fazer 2 vídeos então, né, porque esse ficou um pouquinho longo. E o próximo vídeo eu vou estar falando exatamente sobre só ferramentas. São 50 ferramentas que eu vou estar mostrando rapidamente, né, que nos auxiliam no nosso dia a dia. Talvez muitas vocês não saibam que existem, e aí já serve para nos ajudar, para poder dar um norte, né, de como utilizar ferramentas e como a gente tem ferramentas bacanas. E olha que eu fiz uma pequena seleção de 50. Então aguardo vocês no próximo